E aí pessoal, tudo certinho, tudo jeitinho? Então não fique triste, pois a vida é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, porque não temos playback. Mas temos essa mesa aqui hoje, ó, que é usando no outro vídeo, nós vamos usar pra fazer uma receita muito que tá gostosa aqui. E além dessa receita ser muito que tá gostosa, também é muito que dá fácil fazer. Mas para isso, eu acho que esse modelito aqui não funciona para fazer essa receita, né? Essas luvas assim, não funciona para fazer essa receita. Já sei, calma aí que eu vou dar um jeito. Uou! Eita! Nossa! Agora sim, eu tô preparado para fazer esse prato maravilhoso. Mas ó, antes de fazer esse prato, eu preciso do material, né? Então... Eita, tá tudo aqui que nós precisamos, ó. Nós temos ovo, nós temos Dorito, nós temos salsinha, cebolinha, nós temos queijinho. Mas antes de fazer essa receita, que é muito que fácil, eu peço pra você se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida, compartilha pra ajudar nosso canal a crescer, que aqui tem muita coisa bacana feita pra você. Então é fácil, é desgraça, tá entendendo? Você consegue fazer sem pagar nada, porque é tudo desgraça, entendeu? Então é só curtir, compartilha aí. E se inscreva no nosso canal, se torne da Turma do Blue, ok? Aqui ó, a Turma do Blue, beleza? Então vamos para a nossa receita. Bom, você deve estar se perguntando o porquê desse Doritos. É simples, não tem como fazer omelete sem fazer o Dorito, né? E deve estar perguntando o porquê dos ovos. Porque precisa de ovos para fazer as omeletes. Isso daqui é apenas os crescimento aqui, né? O crescimento que vai botar aqui para crescer mais o negócio. É muito fácil fazer. Primeiro nós vamos abrir aqui, nós vamos abrir aqui o Doritos aqui. Comprei desse pequenininho aqui por uma razão simples, que é barato. Pobre é uma coisa triste, né? Aqui ó, nós vamos abrir aqui o Doritinho. Agora que abrir nós vamos comer, né? Né? Pra comer não? Não. Ah tá, eu pensei que era pra comer. Entendi. Beleza, já que não é pra comer, né? Então é pra fazer um negócio aqui. Primeiro nós vamos quebrar todo o Dorito que tem aqui dentro. É uma pena, mas nós temos que quebrar pra ficar gostoso. Vamos quebrar tudo aqui, ó. Quebrar tudo aqui. Show de bola. Ó. Tudo bem. Esfereladinho, tá vendo? Parece até aqueles coisinha. Show de bola, tudo quebradinho. Tá vendo? Tudo quebradinho aqui, tudo quebradinho. Agora é o seguinte, para dar um tchanzinho, eu resolvi botar salsinha e cebolinha, né? Botar aqui a salsinha e cebolinha aqui, ó. Bonitinha. Botar só mais um pouquinho de salsinha e cebolinha, não muito. A salsinha e cebolinha, por queijinho a gente pode brincar, porque queijinho é bom, queijinho é muito bom. Vou botar esse queijo aqui, botar mais um pouquinho de queijo, né? Um pouquinho mais de queijo. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Acho que só mais um pouquinho também, né? Tá bom. Tá bom de queijo também, porque senão vai ficar... Não, tá bom não, vou botar só mais um pouquinho. Aí, tá bom. Agora tá bom. Não, só mais um pouquinho aqui. Agora sim tá bom. Ó, tem bastante queijo aqui. Tem salsinha e cebolinha e tem os Doritos, né? Vamos dar aquela balançada assim, né? Aquela sacudida. Aí, agora é o seguinte, gente. Agora é o seguinte, nós vamos dobrar aqui assim a ponta aqui, ó. Cuidado para não amassar nada ali e botar para dentro. Nós vamos dobrar aqui de novo, ó. E botar para dentro, assim, tá vendo? Ficou quadradinho. Tá vendo? Ficou quadradinho aqui, os Doritos. Ficou quadradinho, bonitinho. Aqui é o seguinte. A medida é, para esse saquinho aqui, eu vou usar 2 ovos. Beleza? Os ovos eu já quebrei. Eu já botei aqui para simplificar a parada, entendeu? Para ficar bem mais simples. Então agora eu vou pegar esse ovo aqui com clara, gema e tudo. E vamos botar aqui, beleza? Dentro do saquinho. Só tem que tomar cuidado que o saquinho não tá furado, ok, gente? Tá aqui então, beleza. Está aqui o saquinho com ovo. Agora faz o quê? Mexer? Tá bom então. Oi? Que é pra mexer isso daqui. Beleza então, gente, ó. Agora nós vamos mexer isso aqui. Ó, mexe. Vamos agora liberar aqui, ó. Liberou aqui pra entrar legal.
Liberou aqui, ó, ó, mexe, 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 mexe. Ó, mexe tudo aqui, ó, mexe tudo. Mexe tudo, mexe bem. Vai vendo assim pra dar uma acrescentada, tá vendo? Vai mexendo, 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 mexendo. Ó, mexeu bem. Tá bem nos uniformes, tá entendendo? Os uniformes tá legal, já pode até ir pra escola, porque tem uniforme, pode trabalhar em qualquer coisa que tem uniforme também aqui. Então tá bem uniforme o negocinho aqui, ok? Agora é o seguinte, essa parte agora, vocês vão precisar da ajuda. Se você é pequenininho, peça ajuda do papai e da mamãe pra fazer junto com você, porque essa parte agora, nós vamos no fogão para fazer a segunda rodada dessa receita show de bola. Vamos lá então? Então, pessoal, nessa parte aqui nós vamos colocar uma água para ferver. E agora que vem o segredo, nós vamos pegar aqui, ó, os Doritos, tá vendo? E vamos colocar aqui, ó, de molho, aqui, ó, tá entendendo? E vamos esperar passar aí uns 15 minutos. Então vamos contar o tempo aí e já voltamos. Então, pessoal, ó, nós já picotamos tudo, misturamos tudo, né? Quebramos o Dorito, botamos o ovinho aqui. Depois botamos isso aqui lá na panela, né? Agora vamos ver se deu certo aqui, ok? Vamos abrir aqui. Deixa eu abrir também o lado de cá assim. E ó, ó, ó. Vamos ver aqui. Uau, gente! Olha essa omelete aqui. Não, eu vou até aí pra te mostrar essa omelete que tá top. Olha essa omelete aqui, que chique. Olha, olha essa fumacinha aqui. Como tá chique, gente. Tá chique demais essa omelete aqui, ó. Tá muito que dá boa. Essa omelete tá muito que dá boa, mas pra ser bonita, ela está. Vamos ver agora o sabor dela, né? Porque também não adianta nada ser bonita e não ter um saborzinho. Vamos ver aqui, vamos cortar aqui. Lembrando que aqui nós botamos a nossa omelete de Doritos. É, parece que tá legal. Vamos cortar um pedaço aqui, outro pedacinho aqui. Vamos ver aqui. Opa, o queijinho tá show aqui, ó. Muito bom. Que papo é esse, Willis? Thumbnail. O nome é Thumbnail. Ah, bom. Vamos lá então, vamos jogar aqui, ó. Eu trouxe também aqui pra gente poder provar. Junto aqui, que eu acho que vai combinar. Vai ficar legal com essa omelete, porque, pô, ketchup, eu gosto muito de ketchup. Vou botar aqui o ketchup, isso aqui. E... Gente, ó. Muito bom, gente. Vale a pena fazer. Tá muito gostoso mesmo. Muito bom. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Ó, eu confesso que eu gostei muito desse vídeo. Se gostei de fazer esse vídeo, que tá muito bom esse vídeo aqui. Então, ó, eu vou fazer outros aí também. Se vocês querem aprender outras receitas assim doidas, que nem essa que eu fiz agora, é só botar aí nos comentários. Eu quero ver mais. Pô, eu tô com muitas ideias, gente. Então, bota aí, bota suas ideias, faz um vídeo aí com suas ideias e tal. E vai dar certo. E nós vamos fazer. E se você fizer isso aí, faça na sua casa e bota aí nos comentários embaixo o que achou, como que foi. Eu fiz com o Dorito, mas pode ser com qualquer outro dos biscoitinhos ou salgadinho, não sei como que você chama, se é bolacha ou biscoito, né? Então eu chamo de salgadinho, porque ele é salgadinho. Então, gente, ó, é um vídeo diferente, eu gostei muito de fazer. Eu vou fazer mais porque é muito que não gostou de fazer esse vídeo. Olha só, e se inscreva no nosso canal, dê esse joinha aí, ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais, beleza? Torne-se da Turma do Blue, porque aqui você vai ter muitas novidades. Se você quer saber sobre arte, é aqui que você vai encontrar, beleza? Beleza. E temos muita coisa legais aí, então não deixe de se inscrever. E mais pra baixo tem a descrição de várias redes sociais. Nós temos o link aí de Facebook, Instagram, tá entendendo? Nós estamos estragando aí, então é só acessar, tem a nossa lojinha também que nós estamos montando. Então, ó, brigadão e até mais, pessoal.